Senhor, aos amados ouvintes. Nós estamos aqui com mais uma escola bíblica e Deus Ele colocou no meu coração uma palavra que se encontra no livro de Josué, no capítulo 3 e versículo 5. É uma palavra que vai edificar a minha vida e a tua vida. E a palavra do Senhor, ela diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Glória a Deus. Eu me lembro quando o Senhor Deus chegou para Josué e disse: Josué, o meu servo Moisés é morto, mas vai, passa este Jordão, tu e todo este povo, e vai para a terra que eu dei aos filhos de Israel. Deus estava dizendo assim a Josué: Josué, a promessa que eu fiz não morreu ali na morte de Moisés. A promessa que eu fiz continua de pé, porque o nosso Deus, Ele vive, Ele reina eternamente. E Deus estava também mostrando para Josué que Deus estava no controle de todas as coisas. E o Senhor também fez mais uma promessa a Josué: Josué, vai, Josué, ser forte e corajoso, porque eu serei contigo. Ninguém vai te resistir. Foi mais uma promessa que Deus estava fazendo a Josué naquele momento, para cobrar ânimo, para que ele venha ter disposição. E Josué, antes de atravessar o Rio Jordão, então ele falou para o povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué entendia verdadeiramente o que Deus queria, porque Josué ele viu os milagres que Deus fez no meio do seu povo. Quando abriu o mar vermelho, o povo passou a pé enxuto. Quando as águas eram amargas e foram transformadas em águas doces. Quando o povo desejaram carne, o Senhor trouxe carne. E ele viu todos esses milagres e o povo murmuraram, o povo reclamaram. Será que não havia sepulcro lá no Egito para que nós íamos a morrer aqui? O povo reclamava dessa forma. E o que Deus queria, não apenas operar milagres, sinais e maravilhas. O que Deus queria, e Josué entendia, era que Deus queria com o homem uma intimidade. É o objetivo do nosso Deus, é uma intimidade. E para termos intimidade com Deus, é necessário santidade. E a palavra do Senhor diz que ninguém verá a Deus se não tiver a santidade. De forma nenhuma, ninguém pode ver ao Senhor sem santidade. E Josué estava dizendo assim quando disse: santificai-vos, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué estava dizendo: tirai do meio de vós toda a idolatria, toda a prostituição, tudo aquilo que confronta a santidade de Deus. Tirai do meio de vós. Então Josué estava ali preparando ao povo para que o povo viesse entrar naquela promessa que Deus fez a eles. Porque o nosso Deus é Deus de promessa, é Deus de cumprir promessa. Queridos, quando o homem ele peca, o Senhor ele não pode se aproximar. Quando Moisés estava na sua caminhada, certa vez
Deus chegou para Moisés e disse assim: Moisés, eu não vou contigo, porque esse povo é de coração duro. Eu não posso ir, eu vou mandar o meu anjo ir contigo. Moisés se entristeceu e Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixa sair deste lugar. Queridos, a pior coisa da vida de um homem é a ausência do Senhor. Mas a melhor coisa da vida de um homem é a presença de Deus. Josué entendia que sem a presença de Deus, que sem Deus, Moisés entendia que sem Deus nada podemos fazer. E Deus, ele foi com Moisés, e Moisés desejou ainda algo mais do Senhor. Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus. Moisés falava com Deus face a face. Mas um dia ele desejou ainda querer mais de Deus. Ele queria ver a Deus. O Senhor disse: Moisés, homem nenhum pode ver a minha face, porque se ver, morrerá. Mas eis que eu te mostrarei a minha glória. E Moisés subiu ao monte, e quando chegou lá no Monte Sinai, lá em cima, então ele viu as costas do Senhor. Ele contemplou o Senhor. Ele se achegou ao Senhor. Quando ele desce daquele monte, seu rosto brilha. Porque é impossível um homem não ter um contato com Deus, ter um contato com Deus e algo não acontecer na vida dele. Certamente algo vai acontecer. E quando Moisés desce do monte, as pessoas cobriram com um manto o rosto de Moisés, porque temiam Moisés. É assim comigo e com você. Quando nós estamos próximos de Deus, quando nós temos intimidade com Deus, o brilho de Jesus brilha em nós, o brilho do Espírito Santo, ele brilha em nós, porque nós somos a luz do mundo. O nosso Deus, ele é um Deus santo e que trabalha através de nós e que mora em nós. E que o nosso Deus, a cada dia, ele quer uma intimidade comigo e com você. E eu quero trazer aqui neste momento 3 verdades que vai nos mostrar aqui para um homem, para um ser humano ser santo. E a Bíblia aqui nos mostra em 1 João, no capítulo 1, 1 João capítulo 1 e o versículo 7, que diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantendo comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a primeira verdade para o homem se santificar é isso. É que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A palavra do Senhor vai dizer ali no livro de Isaías: ainda que os nossos pecados for como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Depois disto, o Senhor ainda diz para seu povo: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E ali eu me lembrei de uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue e que a muitos lugares ela bateu e ela foi ao encontro para a sua cura, para a sua libertação. E ela não encontrou em lugar nenhum. E um dia ela ouviu falar de Jesus e ela determinou em seu coração: se eu tão somente tocar na veste do Mestre, eu
de Jesus Cristo. E ela foi curada, ela foi liberta daquele mal. Aquela mulher, ela comeu o melhor da terra. Ela se deleitou nas bênçãos de Deus. Porque além de nos perdoar, o Senhor também, Ele nos abençoa. Estava ali aquela mulher adúltera, todos a condenando. Queriam matar aquela mulher. Mas Jesus, com toda a sabedoria do Espírito Santo, diz: atira a primeira pedra que não tem pecado. Ninguém atirou nenhuma pedra. E ele perguntou: mulher, alguém atirou alguma pedra? E ela disse: não. Alguém te condena? Não, nem eu tampouco. Vá e não peques mais. E aquela mulher foi. O nosso Deus, Ele é poderoso para perdoar pecado. Esse Jesus que morreu na cruz, que derramou todo o seu sangue por mim e por você. Ele é poderoso para perdoar qualquer pecado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. O Senhor, este não perdoa. Mas eu quero trazer aqui também que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 36, é a segunda verdade que nos purifica. Aleluias, glória a Jesus. Aqui Ezequiel 36, 25, a palavra do Senhor vai dizer assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e observeis. Essa é a segunda verdade que purifica o homem, que santifica o homem, é o Espírito Santo. É Ele que nos santifica, Ele que nos lava, Ele que nos molda. E o Espírito Santo, certa vez, porque é Ele que nos guia em toda a verdade, em toda a palavra do Senhor. E certa vez o Espírito Santo guiou Jesus pelo deserto. E de todas as maneiras ali Jesus, ele foi provado, ele foi testado, para ver se ele blasfemava, para ver se ele caía na tentação. Mas em nenhum momento Jesus Cristo caiu na tentação. Como não tinha mais recurso para que Satanás tentasse a Jesus, então Satanás pega Jesus e leva para um pináculo bem alto e mostra todos os reinos do céu, mostra toda a glória e diz: se tu se prostrar diante de mim e me adorar, eu te darei. E Jesus disse: aparta-te de mim, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Somente ao nosso Deus. Eu quero te dizer nessa noite que o que o diabo oferece são migalhas, mas o que o meu Deus oferece é o melhor da terra. É a santificação, é estar perto dEle, é a glória manifestada em nossa vida. É o que Deus oferece, é vida e vida em abundância, uma vida eterna, é o que nosso Deus oferece. E a terceira verdade se encontra aqui no livro de João, no capítulo 17 e versículo 17, que diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade.
Josué, tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. É a palavra do Senhor que vai nos santificar. E ali Jesus sendo tentado, a primeira tentação que Satanás fez foi essa: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E o Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de meu Pai. Então esta palavra, meu irmão, é a palavra que nos vivifica, é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos traz vida. E que esta palavra que nos traz vida, que nos transforma, que ela fique no seu coração, que ela seja uma semente que vai brotar no teu coração e vai frutificar a 100, a 60, a 30 por 1, no nome de Jesus. Eu quero abençoar a tua vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, amém. E quero agradecer a Deus, quero agradecer os nossos apóstolos, quero agradecer a irmã Edna pela oportunidade, em nome de Jesus Cristo, e fica com Deus, em nome de Jesus.